Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre mitologia aqui no nosso canal Curvas do Saber. Vamos falar dos deuses gregos, romanos, hindus, nórdicos, egípcios, por exemplo. As questões fundamentais da existência não cabem em fórmulas prontas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o sentido da vida? Por que existe a dor, o sofrimento? A todas essas questões e muitas outras, os povos antigos responderam com mitos. Não porque fossem ingênuos, mas porque compreendiam algo que nós já esquecemos. A verdade simbólica é mais duradoura que a verdade literal. Um deus da guerra, por exemplo, não fala apenas de batalhas externas, ele fala do conflito interno. Uma deusa da colheita não trata apenas de agricultura, ela fala de consequências. Quero dizer, então, que a mitologia não deve ser tratada como superstição. Ela é consciência projetada em imagens simbólicas. A mitologia tem fundamentos filosóficos e psicológicos. O mito é um espelho antigo e todo espelho, quando bem utilizado, não cria ilusões, ele cria conhecimento. A mitologia revela mundos, como quem segura uma lanterna em um território desconhecido. A lanterna não cria o caminho, ela apenas permite que você veja o caminho. Quando ouvimos a palavra mitologia, muita gente imagina logo um catálogo de deuses exóticos, criaturas fantásticas e histórias antigas demais para serem levadas a sério. Mas mitologia não é um museu de fantasias. É o espelho simbólico com que a humanidade tentou se enxergar antes mesmo de inventar o espelho. A palavra mitologia costuma despertar dois tipos de reação: encanto e desdém. Para uns é o território dos deuses, dos heróis, dos monstros e das histórias que atravessam séculos. Para outros é apenas sinônimo de fantasia ultrapassada, um conjunto de crenças antigas que a ciência já teria superado. Mas será que é mesmo assim? A mitologia nasceu da necessidade humana de sentido para tudo. Antes dos telescópios havia o céu estrelado. Antes dos laboratórios havia o espanto. E o espanto não suporta o vazio. Ele pede narrativa. Assim, o mito é a resposta poética ao desconhecido. É a arte de contar o mundo quando o mundo ainda não cabia em fórmulas matemáticas. É o modo como povos inteiros responderam às perguntas fundamentais: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? O que acontece depois da morte? A mitologia grega falava de deuses com paixões humanas para explicar a tempestade, o amor e a guerra. A mitologia nórdica via o universo como uma árvore viva, onde tudo estava interligado e destinado a ciclos de destruição e renascimento. Já a mitologia egípcia transformava o nascer do sol em um drama cósmico diário, no qual a ordem precisava vencer o caos a cada amanhecer. Essas narrativas não eram historinhas para passar o tempo.
Elas estruturavam calendários, leis, rituais e hierarquias sociais, arquitetura, ética e moral. Construíram templos, inspiraram impérios, moldaram a educação de crianças e o comportamento de adultos. Uma cultura sem mitologia seria como um corpo sem memória. Poderia até se mover, mas não saberia por quê. A mitologia surgiu como esforço simbólico de dar sentido ao mistério da existência. Ela está longe de ser descartada, porque é poesia tentando dialogar com o desconhecido. O mito não é uma explicação científica, é uma explicação existencial. A ciência pergunta como, o mito pergunta para quê. A ciência mede a velocidade da luz, o mito pergunta o que fazer com a escuridão. E será que mitologia ainda pode ser útil nos dias de hoje? Olhe ao seu redor, super-heróis dominam o cinema. Na política, líderes são elevados à condição de salvadores, às vezes também de demônios. Mitos na política, mitos no futebol, mitos nos esportes em geral, mitos, mitos e mais mitos e heróis. Nas redes sociais, cada pessoa constrói a própria saga, com vilões, batalhas e redenções. O mito continua vivo porque a pergunta pelo significado continua viva. Mais do que explicar o céu, a mitologia organiza o interior humano. Ela transforma medo em narrativa, desejo em arquétipo, caos em história contável. E talvez o maior erro seja tratar o mito como concorrente da ciência. O mito não compete com o microscópio. Ele conversa com o coração, com as emoções. O mito não descreve moléculas, mas descreve dilemas da existência. O mito não prova fatos, mas revela valores. É preciso entender que mitologia não é o oposto da razão. É a raiz simbólica da razão. Antes de filosofar, o ser humano contou histórias. Antes de provar, o ser humano imaginou. Antes de calcular, os humanos sonharam. E talvez ainda precisemos disso, porque no fundo continuamos fazendo as mesmas perguntas que os antigos faziam diante da fogueira. Quem sou eu? O que significa viver? O que é o bem? O que é o mal? O que resta quando tudo acaba? Enquanto essas perguntas existirem, a mitologia não será superstição morta. Será linguagem viva, uma ponte entre o visível e o invisível, entre o que sabemos e o que ainda nos espanta. A mitologia também nos ensina humildade cultural. Ao estudar mitos de diferentes povos, percebemos que, apesar das diferenças geográficas e históricas, os temas se repetem. Criação, queda, dilúvio, heróis, sacrifício, morte, sofrimento, renascimento. E isso revela algo profundo. A humanidade compartilha medos e sonhos semelhantes. E eu repito, o mito é uma ponte entre culturas. Portanto, mitologia não é superstição, é memória simbólica da humanidade. É filosofia narrada, é psicologia vestida de deuses. Talvez a pergunta mais honesta não seja se a mitologia ainda é útil, mas se conseguiremos viver sem ela. Porque mesmo quando negamos os deuses antigos, criamos novos deuses, ideologias, celebridades, narrativas políticas
mitos de progresso ou de catástrofes, líderes políticos, mitos dos esportes. O ser humano não consegue abandonar de vez a mitologia. Ele apenas troca o elenco. No fundo, a mitologia é um espelho. E cada vez que lemos um mito antigo, não estamos olhando para o passado, estamos olhando para nós mesmos. E talvez seja exatamente por isso que ela, a mitologia, nunca morre. E por isso mesmo merece ter o seu lugar nos dias de hoje. E é o que faremos daqui em diante neste nosso canal. Vamos analisar alguns deuses mitológicos e trazer significados e mensagens para os dias atuais. Aqui no nosso canal, Curvas do Saber. Aguardem! Voltarei sem demora. Até lá!